padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. A graça que Deus nos concede de estarmos aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria para proclamar a palavra, nos fecunde e nos sustente, sobretudo fazendo-nos, a cada um de nós, crescer nessa consciência. Sou discípulo missionário, discípula missionária de Cristo Jesus e tenho o grande compromisso de testemunhar Cristo Jesus, sua verdade e seu amor. A primeira forma, portanto, de testemunho é a vida do missionário, da família cristã que ele forma e da comunidade de fé na qual nos congregamos para qualificar nosso seguimento de Jesus Cristo. O missionário que, apesar de seus defeitos e limites humanos, vive com simplicidade segundo o modelo do Evangelho, é um claro e forte sinal de Deus e das realidades transcendentes. Grande é, pois, a importância deste testemunho. Como admirável foi o testemunho missionário de São Lucas Evangelista, hoje celebrado. Por isso, celebrando a ele que foi um médico, nós oramos e nos unimos agradecidos com todos os profissionais da saúde, pedindo sobretudo para que eles tenham essa coerência de vida. Esta festa de São Lucas a celebramos com a proclamação da palavra e acolhemos nos preparando das homilias sobre o profeta Isaías, de São Cirilo de Alexandria, quando ele diz: havereis de beber com alegria nas fontes da salvação, lembrando Isaías capítulo 12, versículo 3. O profeta chama a água a palavra de Deus que dá a vida, e fontes os santos apóstolos e evangelistas aos quais acrescenta os próprios profetas. A salvação, portanto, é Cristo. Vós, diz o Senhor, que me alegrais ao reconhecer-me pela fé, Deus por natureza e Senhor de todas as coisas, recebereis em troca uma alegria espiritual e divina, bebendo nas fontes da salvação, isto é, de Cristo, a palavra que poderá guardar-vos e fortalecer nesse testemunho. Com efeito, diz São Cirilo, ele constituiu os santos apóstolos, a respeito dos quais canta o bem-aventurado Davi, apareceram as fontes das águas e descobriram-se os fundamentos do mundo. É o Salmo 17. As fontes das águas são os discípulos do Senhor, que na força do Espírito fazem chover do alto a sua palavra sobre toda a terra. E são também os fundamentos do mundo. Pedras, portanto, com referência a Cristo, o fundamento do mundo, podem ser chamados, a justo título, aqueles que o anunciam pela terra inteira. Pois os seus escritos nos sustentam e servem de apoio com a solidez e a firmeza da fé e da verdade. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus está próximo de vós. Esta é a grande missão que a igreja tem, de proclamar, ao proclamar a palavra, de ir ao encontro de todas as pessoas, para que o reino de Deus seja acolhido e nós possamos nele entrar na sua dinâmica. E aí compreendemos o desafio honroso que nos é posto como discípulos e discípulas, quando o evangelista Lucas observa: o Senhor escolheu outros 72 discípulos,
Nesta lista estamos nós, e os enviou 2 a 2, na sua frente. E vejam o detalhe importante: a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Por isso a importância do testemunho, porque a minha presença, a sua presença, na sua condição, no seu estado, há de ser presença amorosa de Cristo. E na medida em que nós não damos essa resposta, não participamos da sua missão, numa messe que é grande e os trabalhadores são poucos, ele nos recomenda pedir, portanto, trabalhadores ao dono da messe, porque somos chamados ao envio missionário de presença amorosa em todo lugar, não por comodidade, mas como cordeiros enviados em meio a lobos. Por isso precisamos de um modo de ser que seja autêntico e que sustente uma conduta na força do testemunho com autoridade para aquilo que nós falarmos, fizermos e propormos. Quando o Senhor então diz: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. O Senhor não está dizendo que o nosso modo de missionar, de sermos missionários, se dará simplesmente por aquilo que exteriormente nos apresentarmos, mas é exatamente para dizer: há uma interioridade que se revela na exterioridade, na conduta. Por isso somos chamados a devolver e a anunciar a paz ao coração de cada pessoa. Se ela não receber, a paz voltará para nós. Devemos, portanto, na simplicidade, permanecer na casa, comer, beber do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Assim faremos em cada casa, em cada cidade, em cada vila, em cada favela, para que nós possamos curar os doentes que ali houver e fazer com que a dinâmica do reino de fato seja assimilada, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus. Esta passagem do Evangelho, portanto, interpela-nos como nas homilias sobre os Evangelhos de São Gregório Magno. Nosso Senhor e Salvador, ora por palavras, ora por fatos, nos adverte. Com efeito, até mesmo suas ações são preceitos, porque ao fazer alguma coisa em silêncio, dá-nos a conhecer aquilo que devemos realizar. Olhemos o nosso Senhor e supliquemos a graça, pela ação do Espírito Santo, de dar testemunho dele no coração do nosso mundo, a exemplo da amada Mãe Maria. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar,
a gente me